Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas você encontra no Armazém 2000. Olá, eu sou a Carol da Lili Glacê. A Cake 2000 veio hoje no meu ateliê pra gente fazer um bolo bem lindo de Dia das Mães pra vocês. Eu espero que vocês gostem, eu adorei preparar ele. Eu adoro fazer bolo, então tipo, qualquer ocasião pra mim é boa, mas Dia das Mães é mais legal, né? Porque mãe a gente tem que caprichar. Então eu vou começar fazendo o bolo, na verdade eu vou fazer a parte da pintura. Aqui eu já cobri ele com azul, porque na verdade fica mais fácil. Você pode começar do branco também. Esse rosinha eu comecei do branco, mas para quem não tem muita prática, é legal começar a pintura do azul, da cor que você já vai usar, porque senão demora muito, às vezes mancha mais. Então eu vou começar aqui com o azul, com o aerógrafo. O aerógrafo a gente usa tinta de aerógrafo, eu vou usar marrom e a cor que eu vou usar. Na verdade, toda a cor que eu faço, para ficar um tom mais fechado, uma coisa mais antiga, a gente usa sempre o marrom. Então, quando vocês quiserem um tom mais fechadinho, aí sempre põe o marrom. Se quiser um tom mais aberto, põe uma cor mais forte. Eu vou colocar, então, o azul. Aí eu coloco bastante, tá? Porque tem bastante bolo pra pintar. E eu vou colocar o marrom. Sempre que eu coloco a tinta no aerógrafo, eu tapo a pontinha dele e dou uma borbulhada, que é para as cores se misturarem. E eu sempre deixo um papelzinho para ver se o tom tá na cor que eu quero, tá vendo? Ó. Gostei, então eu vou pintar assim. Aqui, ó, a gente vai começar pintando sempre, a mão tem que girar ou a bailarina. Então assim, se você ficar parado com a mão, ele vai manchar. Então sempre vai, ó, e bem pouquinho, tá? Tem que ter bastante calma pra pintar bolo. Se você fizer correndo, vai ficar feio. Então a gente vai pintando, ó. É bem de levinho, na verdade parece que não tá fazendo nada. Quando eu comecei a pintar com aerógrafo, eu achava que não tava fazendo nada, porque não parecia. Aí você fala, meu, tô fazendo errado. Mas não, ele vai saindo pouquinho, ó. Bem pouquinho. E aí você vai pintando ele. E sempre rodando, tá? Se você vê que o aerógrafo tá fazendo muito barulho, é porque você tá colocando muita força no seu dedo. Então, a gente tem que fazer bem de levinho mesmo. E sempre de longe. Se você vai de perto, a tinta que sai, ele acaba manchando. Então, tem que sempre ser bem de longe. Com bastante calma, tá? Então, a gente vai pintando. O legal também, quando vocês forem fazer cor assim muito específica, é contar quantas gotinhas você colocou. Porque de repente eu fiz aqui um tantão de azul e depois um pouco de marrom. E aí pra chegar na cor de novo, entendeu? Aí você vai ficar vai ser meio chato. Até que chega, mas é chato. Então se vocês puderem sempre anotar, tipo, eu coloquei 2 gotas de marrom, mais, sei lá, 10 gotas de azul. Então vai colocando. E sempre anota. Aqui, ó. Como a gente tá pintando a lateral, ele vai ficando branco aqui. Então eu venho em cima, ó. E vou pintando também. O aerógrafo, ele vem com uma tampinha aqui em cima. Só que geralmente eu não gosto de usar tampinha. Ó, acabou, vou ter que pôr mais. Tá vendo? É meio chato. Então você tem que colocar bastante e depois marcar. Com a prática você não precisa colocar tanta coisa, marcar tanto, mas no começo é bom. Então o que eu tava falando, que o aerógrafo ele vem com uma tampinha, né? A tampinha, na realidade, é para você não deixar cair a tinta que tem dentro. Só que quando você usa a tampinha, você não vê. Quando a gente tá com a tampinha, a gente se anima porque não vai cair nem nada, então vira. E daí você acaba pintando o bolo na direção errada, e isso faz com que ele fique com manchas. Então é sempre legal você treinar sem a tampinha, porque daí você sabe que você está pintando na direção certa, tá? São detalhes meio bestas, mas no final dá diferença, porque quando você não faz isso, aí fica um bolo meio esquisito, você nunca entende o porquê. Tá?
Aí eu pintei, ó, tá vendo? A gente já tá com uma outra cor. E outra coisa do aerógrafo também é que quando você pinta, você tem que sempre parar antes de você achar que tá bom. Porque a cor, ela escurece muito. Então, tipo, aqui a gente tá com um azul clarinho, né? Não tão claro assim, mas tá clarinho. Depois que a gente parar de pintar, ele vai escurecer muito. Então eu sempre paro antes de eu achar que tá bom. E nas bases eu sempre gosto de fazer um sombreado, porque se ele fica assim, ele tá bonito, mas dá um efeito muito mais legal. Então eu sempre vou aqui, ó, na base e vou fazendo como se fosse um contorno. Tem que pensar na pintura como se realmente fosse uma pintura de quadro ou desenho que você estiver fazendo. Se você faz a base, ela fica legal, mas sempre que você coloca um contorno, uma sombra, ele fica 10 vezes mais legal. Então, ó, a gente vai fazendo um contorninho. Dá pra perceber a diferença? Na verdade, é acostumar o olho mesmo com o aerógrafo. Porque, como eu disse, quando eu comecei a usar o aerógrafo, eu ficava ansiosa, daí tipo, eu ia e, colocava um mega jato e manchava tudo, mas a ansiedade não é amiga do aerógrafo. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você vai ter que aprender a se controlar, porque senão não vai conseguir fazer o bolo. Então, ó, mais um pouquinho. Tá vendo? Ele fica bem mais legal quando a gente faz um sombreado. Outra coisa que a gente pode fazer também para ele ficar mais legal é escolher uma frente. Então, eu vou escolher... essa. Então essa aqui vai ser a minha frente. Então a partir do momento que essa é a minha frente, as laterais a gente tem que pensar em sombra e luz. Então quando bate a luz na frente, o que acontece? Acaba sombreando dos lados. Então a gente tem que fazer um efeito com que ele fique parecendo que bateu uma luz. Então o que eu vou fazer? Eu vou sombrear aqui um pouquinho, ó. Um lado e depois o outro lado. Isso vai dar a sensação de que tem uma luz na frente do meu bolo. Isso a gente vai fazer também depois com o perolado. Que o perolado, na verdade, como eu falei, é como uma pintura de quadro mesmo. Você tem que pensar na sombra e a luz. Primeiro a gente está sombreando e escurecendo, depois a gente vai clarear. Então agora eu vou começar a pintar as letrinhas. É a mesma coisa que a gente fez com o bolo, mas na verdade a gente tem que fazer com mais calma, porque elas são menorzinhas, né? E também um pouco mais de longe, porque senão ela mancha. A proporção que eu usei aqui de rosa foi mais ou menos 3 gotas de rosa para uma de marrom. Então, na verdade, o marrom ele é só para apagar um pouco do forte que o rosa tem. Isso se você quiser, tá? Eu ponho marrom porque eu gosto que ele fique um pouco mais apagado, mas aí vai de vocês. E a tinta eu uso ela pura. Se vocês quiserem diluir, pode usar com álcool de cereais ou com água, às vezes também funciona, mas eu prefiro ela pura. Então, a gente vai fazer as letrinhas, eu vou começar pintando o M. E aí, o que a gente vai fazer? Tem que tomar cuidado para não manchar as bordas com o dedo. A gente vai começar dando uma pintadinha geral em cima, para ela ficar um pouquinho rosa. E aí, a gente vai fazer as bordas dela, ó, tá vendo? Só as bordinhas, porque aí a gente tem esse efeito de sombra e luz nela, que faz ela ficar tipo gordinha, assim, que é o que eu gosto. Tá? De repente, se você quiser pintar que nem... a mesma coisa que a gente faz no bolo. Então, fazer uma bordinha... Se você quiser pintar, ó. E aí quando for tirar, toma cuidado, porque sempre que eu faço isso eu acabo manchando um pouco. E esses aqui, quando são pequenininhos, ó, você segura com o dedo e sem apego ao dedo limpo, porque ele não vai ficar. Se vocês quiserem ficar com o dedo limpo, põe uma luva, tá? É bom, mas é porque é mais difícil pintar com luva. Então assim, suja, mas depois você lava e ele sai. Ai. Tá vendo? A gente vai pintando, então, dá uma passadinha geral para não ficar muito manchado. E a gente vem aqui nas bordinhas, ó. Fazendo... essa parte, ela exige um pouco de coordenação. Que isso também você vai pegando com a praticidade, assim. Você vai fazendo, você vai achando cada vez mais fácil. Então é prática mesmo, você tem que praticar bastante. Sem pintar no meio também é legal, ó. Porque ela fica mais branquinha. Também gosto. Vai de vocês, fazer o que vocês tiverem vontade, assim. Aí aqui, ó, o S ele tem mais curvas, então a gente vai sombreando bem nas curvas, fica bem legal. Foi. Agora a gente tem todos o resto das letrinhas e a gente vou continuar nesse mesmo processo. Gostou do vídeo?
Quer ter acesso a todos os vídeos da Cake 2000? Acesse www.cake2000.com.br e torne-se um assinante. O link está aqui abaixo na descrição. Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas você encontra no Armazém 2000.